A Bíblia relata uma série lógica e ininterrupta de eventos que ligam a criação, a queda, a necessidade do Messias e a necessidade da redenção. Esse tempo, desde a queda, da transgressão da vontade de Deus ao comer da árvore da ciência do bem e do mal, até a nova oportunidade de comer da árvore da vida, é o momento em que vivemos a história do pecado e também a história da salvação. Quando Deus criou o mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, ele disse que tudo que ele fez era muito bom. E assim entendemos que não existiu o pecado nem a morte. A criação ela desfrutava do pleno contato com Deus e de vida plena. Até o episódio, logicamente, da transgressão. Deus já havia advertido sobre os perigos de comer da árvore da ciência do bem e do mal, e que a transgressão levaria à morte, como diz Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Entretanto, percebemos no relato da criação que Satanás toma posse da serpente, atrai Eva para uma cilada e acaba a seduzindo, fazendo afirmações que levariam ela ao desejo de ser como Deus, de ter conhecimento e à descrença, enganando Eva com uma afirmação totalmente oposta ao que Deus lhe havia dito, dizendo, na verdade, não morrereis. Esse pecado trouxe maldições, maldição primeiramente à serpente, que agora andaria sobre o ventre, ou seja, coisa que não fazia antes. Maldição sobre a mulher que teria filhos em meio a dores fortes e estaria sob o domínio do homem, no sentido de se subordinar. Logicamente o texto não diz em opressão e escravidão. E os princípios da Bíblia devem levar o homem e a sua esposa a uma experiência de verdadeira parceria. Porém, nessa situação já começamos a perceber um desequilíbrio no relacionamento que o pecado trouxe. E é dada uma maldição sobre a terra, maldição que afeta ao homem, transformando a terra de maneira a ser difícil de cultivo, produtora de cardos e espinhos. O sustento seria obtido através de muito suor, e o homem voltaria para a terra de que fora tomado falecendo. Todavia, entre a maldição da serpente e a maldição referente à mulher, o homem e a terra, percebemos uma esperança, uma semente da mulher que feriria a cabeça da serpente, mas receberia uma ferida no calcanhar. Essa era a profecia do Messias, do Emanuel, do Deus encarnado que viria para morrer por nós e destruir o poderio do pecado e, consequentemente, de Satanás sobre a raça humana. Em Romanos capítulo 5 até o Romanos capítulo 9, Paulo escreveu sobre o pecado e a beleza da salvação, dizendo que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O salário do pecado é a morte, mas existe ao estudante da Bíblia que é fiel dispenseiro, que tem fé na palavra de Deus, a crença de que Deus dá um dom gratuito que é a vida eterna em Cristo Jesus. Satanás ele criou uma descrença nas palavras de Deus na criação e hoje ele cria uma legião de descrentes que não acreditam nesse relato. Essa descrença implica numa visão distorcida da vida e tem consequências graves no porvir. Vou abordar algumas diferenças entre o plano da salvação e o plano da evolução. Primeira diferença, da perspectiva da evolução não existe salvação. O que pode existir é o desenvolvimento do ser em se adaptar. Na Bíblia, a salvação é uma necessidade real de redenção do homem caído, que está distante de Deus e que necessita da vida e da presença de Deus. Da perspectiva evolutiva, a morte já estaria presente ao longo de milhões de anos antes da humanidade. A morte é uma realidade constante dos menos aptos e uma certeza para todos. Da perspectiva da criação, a morte é o fruto do pecado, que acontece após a queda do homem. Porém, o pecado é pago na cruz, dando a esperança de vida que vence a morte. Da perspectiva evolucionista, não há pecado. O que há são convenções sociais e não existe uma lei de Deus para prestar contas. O que vale é ser apto e se desenvolver no ambiente, deixando assim a sua descendência também. O se adaptar e deixar descendência não leva em conta os meios para que isso aconteça, ou seja, mesmo que para ser apto tenha que matar, roubar, mentir, ou para deixar descendências venha estuprar, agir com violência ou qualquer outra tática perversa, isso não é considerado ilícito. Da perspectiva bíblica, o pecado é transgressão da lei, transgressão da vontade de Deus, e existe uma consciência dada por Deus sobre o certo e o errado. E assim vai se formando uma bola de neve imensa que toma proporções na questão do pensamento evolucionista que afetam toda a doutrina bíblica.
Se não existe pecado, Jesus morreu em vão. Na verdade, Jesus era somente mais um homem, se é que a visão descrente assim concebe um Cristo, mesmo que seja histórico. Neste caso, a ressurreição é lenda, e todo relato bíblico não passa de uma grande história para entreter e não para salvar. O plano da evolução é algo cruel, não há qualquer esperança. Gera conceitos errôneos sobre a vida, pecado, propósito e destino. Eu simplesmente acredito que o universo foi criado por Deus. Acredito na vida eterna, acredito no propósito de salvação e que o nosso destino é voltar a estar na presença de Deus, onde não mais haverá a morte. Portanto, a criação, a queda e a cruz, elas estão intimamente ligadas. O primeiro Adão é real e está ligado ao último Adão, que é Cristo, que nos dá a salvação. A crença na evolução darwiniana destruiria o próprio fundamento do cristianismo, mesmo que algum conceito de Deus seja inserido nesse processo.